Sempre gostei de escrever, assim, eu me lembro desde criança, né, assim, desde alfabetizada, de ser uma coisa que me fascinou muito. Eu lembro que eu fazia as minhas redações de escola e as das minhas primas, porque elas não gostavam e eu adorava. Minha tia fala que eu falava desde 5 anos de idade que eu ia ser escritora, mas eu acho que eu não pensava nisso, de fato, como um ofício. Tanto que eu me formei em publicidade e propaganda na UFMG. Trabalhei muito tempo com redação publicitária, que era uma forma ali, né, de estar com as palavras, mas de um jeito diferente, assim. E aí eu lembro que em 2012 eu comecei a ter uma vontade maior de investir mesmo, assim, em escrita. Sempre li muito, e aí tinha ali uns blogs, umas pastas escondidas no computador, e eu comecei a sentir uma necessidade de me aprofundar nisso, assim, estudar, trocar, e eu não conhecia ninguém que escrevia, assim, isso é uma coisa interessante, eu não conhecia ninguém aqui em Belo Horizonte que escrevesse, com quem eu pudesse, né, trocar figurinha, enfim. E aí em 2013 eu fiz uma pós na PUC Minas, que era uma pós em processos criativos em palavra e imagem. E aí era uma pós para criativos de todas as áreas, para artistas de todas as áreas. Então ela não era focada em literatura, mas tinha disciplinas de escrita, assim. E aí eu lembro que eu me senti em casa. Começar a discutir o texto do outro, escrever, pensar a literatura de uma forma mais racional, foi um momento muito importante, assim, para mim. E ali eu me propus a fazer o trabalho de conclusão de curso, escrever uma novela. Então foi a primeira vez assim que eu escrevi alguma coisa para o outro ler, de fato. Ficou horrível, era muito ruim a novela, assim, mas foi um momento importante, esse de se propor a escrever alguma coisa, de pesquisar, de estudar alguma coisa ali, do texto, da linguagem, enfim. E aí no ano seguinte eu fiz a oficina de escrita criativa do Assis Brasil, lá em Porto Alegre, assim, que também foi, eu acho que o grande divisor de águas para mim, porque foi a primeira vez que eu estive numa sala de aula em que todo mundo queria escrever. Aquilo era muito novo para mim. Eu achava que só eu queria escrever. E aí todo mundo, né, assim, escrevendo, comentando o texto um do outro, se debruçando ali sobre as escolhas e guiados pelo Assis Brasil, assim, que é um dos caras mais generosos que eu conheço, que tem um olhar muito atento e muito sensível para o texto do outro. Então, ele me ensinou demais ali. E era um momento, eu ia todo mês para Porto Alegre, assim, era uma coisa que, né, era um grande esforço para mim, demandou de fato muita energia, investimento, mas aquilo foi transformador, assim, eu me encontrei nesse lugar com outros escritores, com outros aspirantes a escritores. E aí eu lembro que quando estava acabando, assim, o último dia de aula, eu queria falar com a Assis que eu não queria perder esse encontro, essa troca. E aí ele me perguntou, não, tudo bem, mas você está escrevendo um livro? Porque se você tiver, eu te oriento e a gente segue. E aí eu disse que estava. Não estava, mas eu disse para ele que estava. Então eu saí de lá com essa missão. Falei, bom, agora eu tenho que escrever um livro, porque eu prometi para o Assis Brasil que eu vou escrever um livro. E daí nasceu Sobre Pessoas Normais, que é uma coletânea de contos, né? Que saiu em 2016. Então, assim, eu lembro que eu comecei a conhecer as pessoas, mas muitas pessoas de fora. E aí é um momento de descoberta, né? Assim, descobrir os seus pares, entender quem aqui na cidade está escrevendo, quais são as editoras, as livrarias. Eu acho que isso tudo aconteceu aí nessa época, 2012, 2013. Eu entrei nesse mundo e nunca mais saí. Eu sou muito grata à Patuá também, assim, porque foi a editora que apostou em mim lá no começo, né? Assim, 2016, enfim, não tinha experiência nenhuma, eu fui na cara de pau, né? Que eu acho que os autores me perguntam o que precisa, assim, também para escrever. Eu acho que uma boa dose de cara de pau, que é isso, de procurar a editora, mandar o seu original, se apresentar, contar um pouco do seu trabalho. E eu lembro que eu mandei o Sobre Pessoas Normais para o Eduardo Lacerda, da editora Patuá, e ele gostou muito do livro e publicou, assim. Então, né, ele inclusive bancou uma tiragem alta do livro, porque o livro tem uma contracapa colorida, enfim, foi muito bacana, assim, foi um momento, né, muito especial, assim, ver o seu primeiro livro publicado, o livro, objeto livro na sua mão, assim. E daí as portas começaram a se abrir, né, eu acho que eu lancei o Sobre Pessoas Normais em maio de 2016. Em julho, o Água Lusa veio aqui para BH para uma palestra no Cefet, e eu fui assistir
e levei um livro dele para ele assinar para mim. Eu gosto muito do Água Luz e entreguei o Sobre Pessoas Normais para ele. E aí no dia seguinte ele me mandou uma mensagem no Facebook falando que tinha lido meu livro no avião e que estava encantado. Ele falou, olha, você é uma escritora, assim, esse é um primeiro livro muito bom. E me convidou para ser a escritora residente do Fólio, que estava no segundo ano do Festival Internacional de Literatura lá de Óbidos. E aí eu fui morar em Portugal com base nesse convite, que aí veio o João Maria Matilde, né? Então, assim, as coisas elas aconteceram de fato muito rápido a partir da publicação desse primeiro livro e acho que, assim, tem aí um arranjo, né, do acaso que foi muito bacana, assim, mas tudo isso porque a Patuá publicou Sobre Pessoas Normais. Era um mercado muito fechado, assim, né, de editoras. Aqui, acho que em Belo Horizonte, assim, me lembro, né, da Autêntica e da Quixote, que estava começando um trabalho bem bacana, uma curadoria muito interessante, mas não era uma coisa assim tão consolidada quanto está hoje, que a gente tem várias editoras e muito boas, né, e fazendo um trabalho muito variado. De fato, conseguir uma editora naquela época era muito difícil, assim, era um trabalho mesmo de muita incerteza, enfim, eu me lembro que fechar esse contrato, esse primeiro contrato com a Patuá, 2016 já, né, já é bem pra frente, assim, foi muito significativo para mim, porque era, de fato, um mercado ainda mais fechado. Eu ainda acho que é fechado hoje, eu ainda acho que a gente tem vários desafios, mas naquela época, então, era super restrito. Nunca pensei em sair de BH, assim. Eu morei 4, 5 meses em Portugal, nessa residência literária, que foi, de fato, um momento muito importante para mim, né? Assim, acho que é a vida dos sonhos de um escritor. Tá ali só para escrever, então minha única obrigação era entregar uma obra e eu acordava e dormia pensando nisso e trabalhando para isso, o que não é a minha realidade aqui em Belo Horizonte, não era antes e depois que eu voltei também não é. Eu tenho um trabalho, tenho que passear com o cachorro, tenho que, né, levar o filho na escola, lavar louça, enfim, todas essas atividades. Então eu estava ali em Portugal nesse lugar que era muito mágico e era focado única e exclusivamente na literatura. Mas tirando esses meses, eu nunca pensei em sair de Belo Horizonte. Assim, Belo Horizonte para mim é o meu lugar, é a minha casa. Eu nasci aqui, me formei aqui, eu me formei escritora aqui, meus laços estão todos aqui e eu não tenho esse plano. Assim, eu acho que isso inclusive é importante para minha carreira, estar em casa e me sentir em casa. E é assim que eu me sinto em Belo Horizonte. Eu vejo Belo Horizonte como uma grande força literária. Eu acho que isso é um momento que a gente está revivendo, né? Eu acho que a gente teve aí ao longo da história, sei lá, dos últimos 100 anos, grandes escritores que viveram em Belo Horizonte ou que saíram de Belo Horizonte, mas que vieram, né, de Belo Horizonte. E agora eu vejo que isso está recomeçando, assim. Eu acho que a gente tem grandes nomes da literatura brasileira contemporânea estão aqui, estão se organizando para produzir coisas boas aqui em Belo Horizonte, eventos importantes, né, assim, lançamentos de livro e uma escrita muito variada, né? Então a gente tem grandes poetas, grandes escritores de prosa, de todo tipo, assim, todos os gêneros. E isso é muito legal, assim. Então acho que a gente está vivendo um momento muito rico e muito potente da literatura aqui em Belo Horizonte. Eu acho que Belo Horizonte é uma capital literária. Todo mundo que vem aqui eu falo, olha, vai ali na Savassi, passa na Rua das Livrarias, conversa com os livreiros, a gente tem ali um patrimônio. Eu acho que isso é incrível, assim, porque a gente tem gente fazendo literatura, a gente tem gente divulgando literatura e a gente tem gente vendendo literatura e as pessoas todas que estão em todas essas etapas são muito boas. Essa é uma combinação rara aí que faz da gente, de fato, uma capital literária, assim. Eu me lembro que, conversando muito com o Alencar ali na Quixote, né, e contando para ele o que eu estava escrevendo, a época do lançamento do Vento Vazio, eu estava terminando o Vento Vazio, e aí passou um pouco, ele me ligou e falou assim, tem um livro aqui que você precisa ler, assim. E aí a gente vai nessas construções, então assim, a gente sabe o que o outro está fazendo, né? A gente acompanha o trabalho aí, acho que assim, os livreiros têm também uma troca muito valiosa entre eles, e a gente, livreiros e autores, enfim. Eu acho que construiu-se uma cadeia muito, muito preciosa aqui em Belo Horizonte.